Justiceiro vs. Jason Voorhees. Sexta-feira sangrenta. A van de batalha preta com a caveira branca pintada na lateral rasgava a estrada de terra escura, os faróis cortando a densa floresta de Nova Jersey. Lá dentro, Frank Castle, o justiceiro, examinava os projetos de um acampamento de verão abandonado. A inteligência era sólida. O cartel de Cristal Negro usava o local como seu principal centro de distribuição. Acampamento Crystal Lake, murmurou Frank, sua voz um rosnado baixo. Hoje, o acampamento de verão acaba para sempre. O letreiro de madeira apodrecido "Bem-vindo ao acampamento Crystal Lake" rangia ao vento. Frank saiu da van, uma sombra envolta em couro e armada até os dentes. O silêncio do lugar era pesado, antinatural. Não havia guardas nem luzes. Apenas o som do vento uivando através das árvores e o cheiro de pinho e sangue. Ele engatilhou seu rifle de assalto e avançou para a escuridão. Ele encontrou o primeiro corpo perto da cabana principal. Um traficante do cartel, com a garganta cortada de orelha a orelha. Depois outro, e mais outro. A cena era de um massacre, mas não havia um único buraco de bala. Em vez disso, os corpos foram despedaçados, esmagados e empalados. Frank agachou-se, examinando uma pegada maciça na lama, muito grande para um homem. Um galho estalou atrás dele. Frank girou, o rifle levantado, e ficou cara a cara com o horror. Uma figura imponente, com quase 2 metros de altura, usando uma máscara de hóquei suja e segurando um facão manchado de sangue. Sem hesitar, Frank abriu fogo. O barulho do rifle automático quebrou o silêncio da noite, as balas atingindo o peito do gigante mascarado. As balas de alto calibre rasgaram a jaqueta de Jason, mas ele mal recuou. Ele deu um passo à frente e depois outro, o facão erguido. Frank olhou incrédulo enquanto o homem-montanha absorvia os tiros como se fossem picadas de mosquito. Com um rugido gutural, Jason avançou, o facão cortando o ar. Frank mergulhou para o lado, o facão de Jason cortando a parede de madeira de uma cabana onde sua cabeça estivera segundos antes. Rolando, Frank pegou uma granada de fragmentação de seu cinto, puxou o pino e a jogou. A explosão resultante demoliu a varanda da cabana, enviando uma chuva de estilhaços e fogo. Das chamas e da fumaça, Jason saiu, sua máscara chamuscada, mas seu passo inabalável. Frank percebeu que as táticas convencionais eram inúteis. Ele recuou para dentro de uma cabana escura, trocando seu rifle por sua faca de combate. A escuridão era sua aliada. Ele se tornou um fantasma, esperando que o monstro o seguisse. A força bruta de Jason era avassaladora. Ele esmagou a porta, depois uma parede, procurando por sua presa. Frank atacou das sombras, cravando sua faca no ombro de Jason. O gigante apenas grunhiu, agarrou o braço de Frank e o jogou através da parede oposta com um estalo doentio de ossos. A dor era excruciante, o braço esquerdo de Frank estava quebrado. Ele se arrastou para a floresta, o gigante mascarado em sua perseguição. Usando seu braço bom, Frank armou uma armadilha, uma mina Claymore escondida atrás de uma árvore caída, o fio esticado no caminho de Jason. Ele se escondeu atrás de uma rocha, o detonador na mão. Jason caminhou pela floresta com um propósito singular, seus olhos fixos na trilha de sangue de Frank. Ele passou pelo fio, e Frank apertou o detonador. A explosão ecoou pela floresta, derrubando árvores e incendiando a vegetação rasteira. Frank observou a bola de fogo, ofegante, certo de que nada poderia ter sobrevivido àquilo. Mas ele estava errado. A silhueta de Jason emergiu do inferno, suas roupas em farrapos, a máscara rachada revelando um olho deformado e cheio de ódio. Ele estava mais lento, mancando um pouco, mas ainda estava vindo. Implacável. Impossível. Começou uma perseguição desesperada. Frank, gravemente ferido e com pouca munição, correu em direção ao lago, o som dos passos pesados de Jason logo atrás. Cada respiração era uma agonia, mas ele não podia parar. Parar era morrer.
Ele invadiu a casa de barcos em ruínas, o cheiro de gasolina e madeira podre enchendo o ar. Ele viu um velho bloco de motor de barco e correntes grossas e enferrujadas. Uma ideia desesperada, um último esforço, se formou em sua mente. Era uma aposta, mas era a única que ele tinha. Jason arrombou a porta, o facão pronto. Frank, usando sua última granada de luz, a jogou no rosto do gigante. A detonação brilhante e o som agudo atordoaram Jason por um momento precioso, seus sentidos sobrecarregados. Frank atacou, ignorando a dor em seu braço. Ele se chocou contra Jason com todo o seu peso, a força de ambos os homens se chocando em uma luta primitiva. Frank lutou para enrolar as correntes pesadas em torno do corpo de Jason. Com um esforço sobre-humano, Frank conseguiu prender as correntes em volta do peito de Jason, conectando-as ao pesado bloco do motor. Jason, recuperando-se, agarrou Frank pelo pescoço, levantando-o do chão. Frank usou sua última arma, um bloco de C4 que ele havia colocado na doca de madeira. Com o polegar, ele apertou o detonador. A explosão estilhaçou a doca, lançando os dois combatentes e o bloco do motor nas águas escuras e geladas de Crystal Lake. Debaixo d'água, era um silêncio surreal. O peso do bloco do motor puxou Jason para baixo, arrastando-o para as profundezas escuras. Ele se debateu, o facão perdido na escuridão, mas as correntes o seguravam firme. Frank, com os pulmões queimando, nadou desesperadamente em direção à superfície. Frank emergiu ofegante, cuspindo água. Ele se arrastou para a margem lamacenta, seu corpo um mapa de dor. Ele olhou para o lago, agora calmo e silencioso sob o luar. Estava acabado. Ele se levantou cambaleando e começou a longa e dolorosa caminhada para fora da floresta amaldiçoada. No fundo escuro e silencioso de Crystal Lake, o corpo de Jason estava imóvel, preso ao bloco do motor na lama. Por um longo momento, não houve movimento. Então, lentamente, seu olho esquerdo se abriu. Uma única bolha de ar escapou de sua máscara e subiu em direção à superfície distante.